Muito boa noite a todos. Nesses tempos diferentes que nós vivemos, nós damos boa noite para a presença física, para cada um dos irmãos e irmãs que se encontram nesse lugar que há tantos anos tem sido separado para adoração ao Deus Altíssimo, mas também nós temos a presença virtual, não é verdade? Existem pessoas em muitos lugares de Juiz de Fora, do Brasil, até em outros países nos acompanhando nesse momento. Então, para você que nos acompanha nesse momento, à distância, que a graça e a paz de Jesus também sejam abundantes sobre a sua vida. Bom, o pastor Eloy pediu para me apresentar rapidamente, eu acho que é necessário, porque graças a Deus, nesse momento eu tenho a alegria de rever alguns rostos que são muito queridos, muito familiares, de pessoas que me conhecem há bastante tempo, mas também existem muitos rostos novos aqui participando desse momento. Isso traz também muita alegria ao meu coração, por saber que o Senhor, o nosso Deus, tem trazido novas pessoas, novas famílias para essa igreja local e ao mesmo tempo preservado nessa igreja local tantas pessoas, tantas famílias que são tão importantes. A minha vida em Jesus, ela passa muito pelo ministério e pela instrumentalidade dessa igreja. Há 21 anos atrás eu ouvi o Evangelho de Jesus nessa igreja local. Há 21 anos atrás eu participei da classe de módulo 1 com o presbítero Manuel me conduzindo nessa classe no discipulado. E como eu fico feliz de ver o presbítero Manuel aqui presente. Depois disso, depois do passar de um tempo, o Senhor, o nosso Deus, confirmou no meu coração a vocação para o ministério pastoral. E essa igreja teve a coragem de apoiar esse chamado e de me sustentar financeiramente, em oração, com suporte de tantas e tantas formas ao longo da minha preparação no seminário. Depois essa igreja teve uma coragem ainda maior de me chamar para ser pastor auxiliar no campo dessa igreja. E depois eu acho que o pastor Eloy cansou de ter tanta coragem, falou, vamos pegar esse rapaz, vamos enviar para que na cidade alta do nosso município, uma igreja seja plantada para o Senhor Jesus. Há 5 anos atrás, eu fui enviado definitivamente por essa igreja, e pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu juntamente com outros irmãos, nós nos unimos e a Igreja Presbiteriana Conexão foi plantada, uma comunidade cristã que é um dos muitos frutos que Deus tem produzido através dessa igreja ao longo dos 70 anos de organização que será celebrado no próximo dia 11 de fevereiro, se Deus assim permitir. Se já não bastasse, nessa igreja local eu conheci a minha esposa, E a graça de Deus foi tão abundante que até uma família Deus trouxe à minha vida através do ministério dessa igreja local. Então, assim, essa é uma breve apresentação para você perceber a gratidão que eu tenho a Jesus e a honra que eu tenho do Senhor por essa igreja, por ser um instrumento tão grande para abençoar a minha vida, assim como a vida de tantas e tantas vidas, de tantas e tantas famílias ao longo da história. Bom, por isso eu quero trazer também um abraço fraterno, carinhoso, ainda que à distância nesses dias, não é verdade? De cada irmão e irmã da Igreja Presbiteriana Conexão. Pela graça de Deus, o Senhor tem feito tantas coisas bonitas naquela igreja local, e a gente quer trazer então esse abraço fraterno, dizer da nossa saudade de uma convivência mais próxima, mas entendendo que nesses dias a gente faz a missão de Deus de uma forma um pouco diferente, não é verdade? Bom, pastor Eloy, na semana passada, ouviu a mensagem que eu comecei a pregar na nossa igreja local. Nós estamos com uma série de mensagens expositivas nesse mês de janeiro, no livro do profeta Ageu. E a primeira mensagem foi proclamada na semana passada. Pastor Eloy ouviu e me fez o convite para que eu pudesse pregar essa mensagem aqui na primeira igreja nessa noite. Então, para isso, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus ou acompanhar a projeção do texto bíblico no livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Profeta Ageu, no capítulo 1, o tema dessa série em nossa igreja é reconstruindo o que realmente importa. E nessa noite, ao olharmos esses primeiros 11 versículos, do capítulo 1 de Ageu, nós vamos falar sobre uma necessidade que nós temos para os nossos dias, a de compreendermos aquilo que realmente importa para o nosso viver. Então é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, nesse momento. Compreenda o que realmente importa. E assim, eu peço você
que acompanhe a leitura do texto bíblico juntamente comigo. O texto diz o seguinte, acompanhe a leitura, por favor. No ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém. Bom, nós já estamos cansados de saber que diante do ano atípico que nós vivenciamos em 2020, todos nós, em maior ou menor proporção, fomos surpreendidos pela intervenção e o controle de Deus na história de uma forma diferente. E diante deste ano atípico, todos nós, em maior ou menor proporção, observamos que muitos dos nossos projetos ali, estabelecidos no início de 2020, se tornaram frustrados. Nós percebemos que muitos planos foram interrompidos. Nós percebemos que muitas expectativas em relação ao ano de 2020 que nós tínhamos no nosso coração e que nos motivava para vivermos mais um ano, foram solapadas. É tão interessante que, se a gente observar na nossa esfera particular, todos nós interrompemos algum projeto, alguma decisão na nossa vida. Viagens, estudos, mudanças de carreira ou aprofundamentos na nossa área vocacional, todos nós precisamos fazer algum tipo de realinhamento, estabelecido a partir de uma pausa, de uma interrupção de projetos, de planos que foram, muitos deles, destruídos por completo. Mas não só de forma particular, a gente olha para a sociedade de forma geral e muitos dos projetos da nossa sociedade foram interrompidos em razão dessa intervenção de Deus, em razão desse sinal escatológico que é justamente a pandemia. E nesse sentido, é tão interessante que quando nós observamos, tanto nas igrejas, se você tem contato com outras igrejas irmãs, mas também se você observa na sociedade,
as organizações mais distintas, os grupos sociais mais distintos, nós vamos perceber que existe uma ideia comum que tem sido proclamada no final de 2020, para a virada e para esse início de 2021. É justamente a ideia de recomeço. Nós precisamos recomeçar os planos, nós precisamos reconstruir os projetos, nós precisamos restabelecer aquilo que foi interrompido ou destruído por causa desse momento atípico a partir do ano passado. E é muito interessante nós percebermos que a tônica do início desse ano, na nossa sociedade e em muitas das igrejas, é justamente essa ideia. Vamos iniciar o ano de 2021 buscando forças em Deus, ou, para aqueles que não têm o temor do Senhor, vamos iniciar o ano de 2021 para reconstruir, talvez na própria força dessas pessoas, esses projetos, esses planos, aquilo que eles consideram importante e que não foi vivenciado, realizado a partir de 2020. Se a tônica para o início de 2021, nas igrejas e na sociedade de forma geral, é a ideia de reconstrução, é a ideia de recomeço, nós precisamos entender, à luz da palavra de Deus, o que significa recomeçar, o que significa reconstruir. E é tão interessante que recomeçar, reconstruir, não é uma realidade fácil ou rápida. Exemplo, hoje é o 10º dia do mês de janeiro. Eu acredito que aquela dieta que você recomeçou a partir de janeiro, você continua mantendo ela firme. Eu acredito que os exercícios físicos regulares, daquelas famosas promessas de início de ano, que eles continuam firmes no seu projeto para 2021. E hoje, como nós estamos de máscara, as pessoas sorriem apertando o olho, não é verdade? Eu não sei por que algumas pessoas estão apertando o olho nesse momento. Por quê? Porque recomeçar não é fácil. Recomeçar traz demandas e um foco muito fortemente estabelecido no nosso coração. Nós sabemos muito bem, por exemplo, que quando a gente vai reconstruir uma casa, reconstruir um imóvel, além de não ser rápida a reconstrução, ela não é fácil e ela não é barata, não é verdade? Quantas e quantas vezes a gente empurra uma reconstrução de uma parte específica de um imóvel, ou de um imóvel como todo, porque a gente sabe que a reconstrução, ela é difícil, ela traz os seus desafios, ela não acontece do dia para a noite. Portanto, recomeçar, reconstruir, não é uma tarefa fácil. Porém, recomeçar, reconstruir, é uma tarefa necessária. E dependendo daquilo que nós vamos recomeçar ou reconstruir, não é só uma tarefa necessária, se torna uma tarefa vital. E aí, todos nós sabemos que para o desenvolvimento do nosso organismo, do corpo que Deus nos deu em saúde, é fundamental que a dieta, que a correta alimentação seja restabelecida. É necessário e é vital que os exercícios físicos regulares, dentro da nossa condição de saúde, sejam restabelecidos. É necessário que uma casa que está em ruínas e que precisa de reconstrução, seja de fato reconstruída, tanto pelo bem-estar das pessoas que residem naquela casa, quanto, por exemplo, para a valorização imobiliária e outras questões relacionadas àquele bem. Ou seja, ainda que reconstruir, ainda que recomeçar não seja fácil, recomeçar, reconstruir é necessário. E em alguns casos, recomeçar, reconstruir se torna vital. Só que para nós recomeçarmos, nós reconstruirmos, nós precisamos compreender o que, com quem, para quem, quando, como, e talvez a mais importante das questões, por quê, com qual propósito eu vou recomeçar ou vou reconstruir algo. Porque a gente não pode ser levado simplesmente pela maré da nossa sociedade, que muitas vezes por graça comum acerta nas suas escolhas, mas que infelizmente muitas vezes, por causa do pecado instalado na sociedade, erra nas suas decisões. Eu não posso só porque todo mundo está falando de recomeçar,
pensar em recomeçar alguma coisa na minha vida. Eu não posso simplesmente, só porque todo mundo está falando sobre reconstruir, eu preciso seguir a maré, eu não posso ficar de fora da moda do momento, e por isso eu preciso também reconstruir. Eu preciso compreender o que realmente importa e precisa ser recomeçado na minha vida. Eu preciso ter clareza, eu preciso ter discernimento, eu preciso ter profunda compreensão na sabedoria que vem de Deus e na inteligência das coisas que envolvem a reconstrução que Deus nos concede, o que, por quê, quando, como e com quem e para quem eu vou reconstruir. Eu preciso entender esse processo. Eu preciso ter conhecimento à luz da ação do Espírito Santo por meio da palavra sobre o que realmente importa reconstruir. E por que essa expressão construir? O que realmente importa está sendo destacado. Porque para muitas pessoas, segundo a inclinação enganosa do seu coração, e se você quer entender um pouquinho mais da dinâmica do nosso coração enganoso, por mais capacitado que você seja, por melhores que sejam as competências que você tem, se você quer entender o quanto o nosso coração é enganoso, basta você ler o livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, do verso 5 ao verso 11, a gente vai entender que recomeços, que reconstruções, que decisões na vida que não são direcionadas por Deus e que não tenham a motivação da glória de Deus, o nosso coração, quando a gente vai fazer algo fora dessas realidades, ele passa algumas rasteiras terríveis e que podem trazer dor e prejuízo muito significativos para a nossa vida. Agora, o que significa reconstruir o que importa? Significa reconstruir aquilo que é importante para a minha vida, aquilo que é o meu desejo particular, aquilo que é motivado muitas vezes pelo meu coração enganoso. Mas se 2021 vai ser um ano cuja tônica é recomeço, vai ser um ano cuja ênfase vai ser reconstrução, eu preciso compreender não o que importa, não o que eu quero reconstruir segundo o meu coração enganoso muitas vezes, mas eu preciso entender o que realmente importa, ou seja, o que da perspectiva de Deus, segundo o querer perfeito de Deus, é necessário que seja reconstruído. E compreender isso é fundamental para que nós não nos frustremos mais uma vez, não apenas em 2021, mas em cada ano de vida que Deus graciosamente venha nos conceder. Assim, para nós olharmos para a palavra de Deus, para reconstruir não segundo o nosso coração enganoso, mas segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente vai perceber que esse como reconstruir, quando reconstruir, com quem e para quem reconstruir, o que reconstruir e, acima de tudo, a motivação por que reconstruir, nós vamos encontrar de uma maneira muito clara, de uma maneira gritante, nesse trecho da palavra de Deus, a profecia de Ageu, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho do contexto histórico e situacional de Ageu, para que a gente possa perceber que a profecia de Ageu, assim como toda a palavra de Deus, não é um texto datado, ou seja, não é um texto restrito apenas ao seu momento histórico, mas pelo contrário, a palavra de Deus é absolutamente contemporânea. Ela responde os anseios, os conflitos, as dúvidas, as perturbações da sociedade na qual nós vivemos. E eu, particularmente nesses dias, estou alumbrado, ou seja, maravilhosamente assustado com o impacto e com o conteúdo tão contemporâneo que a mensagem do profeta Ageu traz para as nossas vidas, traz para a igreja de Deus. E através da igreja de Deus, deve trazer de forma profética para a sociedade do tempo atual. Assim, o texto começa no versículo 1, nos situando cronologicamente na história. O texto diz: no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu.
E aqui a gente precisa entender o que está em jogo. Se nós observarmos a palavra de Deus, principalmente os livros proféticos, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, eles profetizam regra geral, sempre em torno de um evento específico da história da salvação, que é o exílio persa-babilônico. E é tão interessante que muitos desses profetas, a maioria deles profetiza antes do tempo do cativeiro, antes que o Império Babilônico e na sequência do tempo de cativeiro, o Império Persa venha e leve o povo de Deus cativo. Antes do cativeiro, Deus levanta muitos homens para dizer: arrependam-se, Israel, voltem-se à aliança de bênçãos, de vida, de paz e de amor com o seu Senhor. Coloquem o seu Deus em primeiro lugar, e não apenas como algo importante na vida de vocês, porque o Deus que ama é um Pai perfeito e amoroso que corrige o seu povo, para cumprir os seus propósitos no seu povo e através do seu povo para a história, ao longo da história. E aí, a maioria dos profetas, portanto, declara a sua mensagem antes do cativeiro. Nós temos profetas como Daniel, como Ezequiel, que profetizam durante o cativeiro. E após a libertação, após os 70 anos de cativeiro babilônico, persa, nós temos 3 profetas que vão falar ao povo de Deus na sequência, na iminência do tempo final de cativeiro. O profeta Ageu, o profeta Zacarias e o profeta Malaquias. E desses 3 profetas, o primeiro a declarar a mensagem de Deus é justamente Ageu. Por que nós precisamos entender isso? Porque quando o povo volta para Judá, volta para a região sul de Israel, volta especificamente para Jerusalém, capital do Reino do Sul, e que no período de toda a integralidade de Israel era a capital da nação, nós vamos perceber que o povo volta e o templo está arruinado. Nós vamos perceber que o povo volta e os muros da cidade estão derrubados. Nós vamos perceber que o povo volta e muitos deles não nasceram e não conheciam aquela terra, pertenceram ao Deus de Israel a partir de um período de exílio. Eles têm uma crise de identidade. E é tão interessante que antes do exílio, vem o impiedoso e poderoso apenas, não todo poderoso, Nabucodonosor, e se o reino do norte, da parte central para o norte de Israel, vai perder a sua autonomia governamental, política no ano de 722 antes de Cristo, o reino do sul, aonde se encontra Judá, aonde se encontra Jerusalém, vai ser tomado pelo impiedoso Nabucodonosor no ano de 586 a.C. E é interessante que quando o impiedoso Nabucodonosor chega, ele derruba o templo, que simboliza a presença de Deus de forma contínua e poderosa no meio do seu povo, evidenciando, o povo de Deus agora passa por crise religiosa, eles têm uma crise na espiritualidade deles. Nabucodonosor vem e acaba com os muros da cidade, que simboliza organização administrativo-política, que simboliza um aspecto de segurança e de proteção, ou seja, socialmente o povo de Deus estava em crise. Mas mais do que isso, quando eles saem de sua nação e são levados como escravos, subordinados a uma outra nação, eles vão se subordinar a uma outra cultura que não é mais a sua. Existe uma crise de identidade. E eles vão se subordinar às divindades daquela outra cultura. Uma crise de identidade ainda mais aprofundada no coração deles. Diante disso, o povo de Deus está terrivelmente assolado. Mas ele volta de um tempo de cativeiro. Só que antes de nós chegarmos no tempo específico, cronológico, que o texto nos diz, no ano de 538, para cumprir a profecia trazida pelo profeta Isaías, em Isaías 44, versículo 28, nós vamos perceber que Deus vai levantar Ciro,
Agora, o rei da Pérsia, que está exercendo ali controle sobre aquele império aonde se encontra o povo de Deus cativo. E em Esdras, no capítulo 1, nós vamos ver que Ciro vai ser um instrumento nas mãos de Deus, vai permitir que o povo volte, ainda subordinado ao domínio dos persas, mas para começar a reconstruir o templo e posteriormente os muros, para reconstruir a nação de Israel. É interessante que os relatos históricos dizem que cerca de 50 mil pessoas retornaram do cativeiro. Só que existiam muitos outros israelitas que não voltaram. Por quê? Porque foram seduzidos pela cultura babilônico-persa. Porque foram entorpecidos pelos prazeres e pelas divindades desse tempo de cativeiro. E ao invés de voltarem para reconstruir aquilo que importa para Deus, eles preferiram continuar na Pérsia para buscar aquilo que era importante para os seus corações. Uma diferença brutal. E aí voltam 50 mil israelitas. E eles tentam reconstruir. Mas Esdras, no capítulo 4, vai nos mostrar que por problemas internos e por ataques externos, essa reconstrução não acontece. E aí existe um problema. Eles vão fazer uma leitura legalista, eles vão fazer uma leitura literalista, eles vão fazer uma leitura equivocada, fruto de uma religiosidade mecânica da profecia, dizendo: se são 70 anos o tempo de cativeiro, não adianta procurar fazer as coisas de Deus nesse tempo, porque se Deus determinou 70 anos de cativeiro, nós não podemos trabalhar antes desse tempo. E é verdade. Deus disse que com 70 anos de cativeiro, eles estariam livres desse jugo. Mas ao longo desse tempo, se as coisas de Deus fossem prioridade, eles buscariam a todo tempo deixar tudo preparado para que quando chegasse o tempo de Deus. Mas como as coisas de Deus eram apenas importantes, eles passaram a ter outras prioridades e davam uma desculpa que parecia piedosa, que parecia espiritual, que manipulava a sua consciência, mas que estava em desconformidade com as coisas do Senhor. Deixa eu dar um exemplo para tentar explicar essa questão. Sabe quando uma mulher tem a data do casamento marcada? Nós sabemos que antes da data do casamento está marcada, antes do pedido de noivado, já tem algumas mulheres que estão preparando o seu casamento, não é verdade? Eu acho muito interessante o que aconteceu comigo. Minha esposa certa vez chegou para mim e falou assim: Rafa, não se sinta pressionado, eu sei que a gente não tem a data do nosso casamento marcada, mas eu já aluguei o vestido para a data tal, mas você fique à vontade. Por quê? Quando uma mulher quer muito algo, e principalmente nós sabemos que isso não é só importante para os homens, mas também para as mulheres, antes da coisa acontecer, você quer deixar tudo preparado, porque quando chegar a data, aquele grande momento vai acontecer na sua vida. Agora imagina, se eu fosse me casar e observasse a minha noiva, não pensando em nada dos preparativos do casamento. E se ela dissesse: faltando 15 dias, faltando 5 dias, quem sabe lá no dia do casamento eu vou na loja e alugo um vestido ou compro um vestido e caso daquele jeito. Parece algo esdrúxulo, não é verdade? Porque se aquilo é importante, ou melhor, se aquilo é prioridade na sua vida, toda a sua agenda, todas as coisas no seu viver giram em torno daquilo. E tudo que você puder preparar com antecedência para esse momento, você vai preparar. O que Israel fez, se é daqui a 70 anos, quando fizer 70 anos, a gente volta a pensar na reconstrução do templo. Quando fizer 70 anos, a gente começa a pensar na possibilidade da reconstrução dos muros. Quando fizer 70 anos, a gente volta a pensar na possibilidade de prestar culto ao nosso Deus. Quando fizerem os 70 anos, a gente volta a resgatar os valores da nossa cultura, orientados pela aliança com Deus. Ou seja, existe algo sério aqui no texto. Para Israel, e nós vamos ver isso no texto, para o povo que voltou, as coisas de Deus eram importantes, mas as coisas de Deus não eram a coisa mais importante em suas vidas. Ou seja, as coisas do Senhor tinham valor e eram importantes para eles, mas as coisas de Deus não eram a prioridade de suas vidas. E diante disso,
nós vamos perceber que existe um fato fundamental que é evidenciado nesse trecho da Escritura. Existe uma ordem de prioridade que é biblicamente estabelecida. Existe uma ordem de prioridade que é divinamente determinada por Deus. Que ordem é essa? No aspecto social, no aspecto coletivo, a convivência do povo em sociedade, o texto nos mostra que, primeiro, o templo deve ser reconstruído, em razão daquilo que o templo, que a casa de Deus no Antigo Testamento representava, para apenas depois os muros serem reerguidos. Diferentemente de operações matemáticas, como multiplicação, como adição, nas quais a ordem dos fatores não altera o produto, aqui, a ordem dos fatores altera drasticamente o produto. O que o texto está dizendo? A verdadeira reconstrução, o verdadeiro recomeço social, somente acontece quando Deus passa a ser o centro do nosso viver, e não o contrário. Mas no aspecto particular, nós vamos perceber algo interessante. Se a prioridade social deve ser a reconstrução do templo, por aquilo que ele representa, e a gente precisa entender isso muito bem. Aqui não é apenas a ideia de um espaço físico, de um edifício específico, mas se a gente volta um pouco na história bíblica, para entender o papel e a função do templo na antiga aliança, antes do templo, o povo adorava a Deus através das tendas, os famosos tabernáculos. E aí, quando Deus queria se movimentar, quando Deus queria se manifestar de forma poderosa no meio do povo, o que Deus falava? Parem aqui, armem o acampamento, montem o tabernáculo, e quando o tabernáculo era montado, Deus vinha, sua presença enchia o tabernáculo, mas depois de um tempo, a presença de Deus de forma manifesta no meio do seu povo se retirava e o povo continuava a jornada. Quando o templo é reconstruído, isso é muito lindo, isso é muito forte. Você pode observar isso em 2 Crônicas, no capítulo 5, no capítulo 7. O templo é construído, agora não é mais uma estrutura de mobilidade para adoração a Deus, mas é uma estrutura fixa dizendo, agora eu vou habitar no meio de vocês de forma permanente e poderosa. E aí, é tão interessante que em 2 Crônicas, capítulo 5, capítulo 7, quando o templo é reconstruído, o texto diz que a presença de Deus enche a casa de Deus de forma tão poderosa, de forma tão manifesta, que as pessoas não conseguiam ficar de pé. É acerca dessa presença contínua e poderosa no meio do povo que o templo diz. Porque o templo hoje para nós, a partir da vinda de Jesus e daquilo que Jesus extraordinariamente, gloriosamente realizou na cruz, o templo hoje são pessoas. De acordo com 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, são pedras vivas, onde cada tijolo do templo de Deus, desse edifício espiritual, usando a linguagem de Deus, é cada vida, cada eleito e eleita de Deus, cada discípulo e discípula de Jesus que é alcançado ao longo da história. Mas voltando à ideia da prioridade particular, primeiro o templo deve ser reconstruído, para depois as nossas casas serem reconstruídas. Ou seja, a verdadeira reconstrução na nossa vida particular, reconstrução dos nossos sonhos, reconstrução dos nossos interesses, reconstrução dos nossos projetos pessoais, somente acontece de forma correta e abençoadora quando essa ordem é respeitada. Primeiro eu reconstruo a casa de Deus, para depois pensar na reconstrução da minha casa particular. Uau! A mensagem de Ageu começa a ficar muito mais dura. O confronto em amor do Senhor começa a ficar muito mais sério do que a gente imagina. E assim, para compreendermos o que realmente importa no processo de reconstrução das nossas vidas, no processo de reconstrução das nossas igrejas locais, em 2021 e a partir de 2021, se Deus, por sua graça comum, tem falado isso também na sociedade, e por sua graça especial tem falado isso à sua igreja, a gente precisa entender, em primeiro lugar, que nós temos que identificar quando a prioridade
se encontra invertida no nosso viver. Observe isso do verso 1 ao verso 4 comigo. O texto diz: veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo de sacerdote, dizendo. Aqui começa uma questão muito forte, muito séria, e que os líderes de Deus não gostam de ouvir. E existem muitas pessoas que estão distorcendo a liderança cristã, não entendendo que liderança cristã é o exercício correto do ensino, é o serviço correto da palavra e é a influência pelo exemplo no meio do povo. O texto mostra que Zorobabel, como governador, num símbolo de liderança social, a partir de uma postura de compromisso com Deus, e Josué, como sumo sacerdote, simbolizando a liderança eclesiástica. É interessante o texto falar que no processo de reconstrução, a correção, o confronto em amor e o desafiar dos corações começa pelos líderes. A gente precisa entender que a visão pecaminosa de liderança é: eu ocupo uma posição de liderança para ter prestígio, para ser servido, para ser reconhecido, para ser adulado. Isso é a visão do mundo. A visão de Deus, você pode ir, por exemplo, para Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20, o Senhor Jesus vai dizer: quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quem quer ser o primeiro, seja o primeiro a servir. E aí a gente precisa entender que existem muitos homens e mulheres de Deus no nosso tempo que ocupam posições fantásticas de influência, de liderança na nossa sociedade e que estão ficando aquém do seu papel porque não entendem que estão num tempo de pandemia, estão na pós-modernidade, estão no ano de 2021 exercendo liderança para reconstruir aquilo que importa para Deus a partir da sociedade na qual nós estamos. Mas existe um problema. A responsabilidade não vem só para homens e mulheres que exercem liderança na sociedade, sendo servos de Deus, que vão entender que a liderança é um instrumento que Deus concede para que eles possam realizar a missão de Deus no mundo, impactando o mundo com os valores do Evangelho, não criando uma embaixada gospel no Brasil, mas levando o valor e o impacto do Evangelho através do exercício de suas respectivas lideranças. Mas aí vem a liderança da casa de Deus, e aí através de Josué nós vamos perceber como têm se posicionado os líderes de Deus nesse tempo. Será que os líderes de Deus estão entendendo o momento tão desafiador, mas ao mesmo tempo a oportunidade que nós temos de fato reconstruir o que importa para Deus, de reconstruir a casa de Deus? Ou será que os líderes estão pensando na reconstrução das suas casas particulares, sendo negligentes, sendo omissos, brincando com o privilégio e com a responsabilidade de liderança que Deus lhes concedeu? Eu confesso para vocês que eu tenho pedido muita, não pouca, mas a abundante misericórdia de Deus. Gosto da expressão bíblica, a multidão das suas misericórdias sobre a minha vida. Porque nesse tempo, apesar de mim, eu tenho o privilégio e a responsabilidade de liderar uma comunidade cristã. E eu preciso entender, eu estou liderando uma comunidade cristã, para usar a comunidade cristã como matéria-prima da minha necessidade, do meu desejo pecaminoso, para reconstruir a minha casa particular, ou eu estou a serviço da liderança cristã, para que apesar de mim, Deus use a minha vida para mostrar o poder que Ele tem, para que a igreja de Jesus seja fortalecida nesse tempo. Prioridades invertidas ou prioridades corretas nos líderes na igreja e através da igreja que o Senhor tem lançado na sociedade. Mas aí chega o versículo 2, e é muito interessante, porque no livro do profeta Ageu, dos 48 versículos do profeta Ageu, por 14 vezes, ou seja, por mais de 25% do conteúdo dos versículos, a expressão "o Senhor dos Exércitos" aparece. E nesse trecho, nos primeiros 11 versos da profecia de Ageu, por 4 vezes a expressão "o Senhor dos Exércitos" aparece. E a gente precisa entender o peso dessa expressão. Nós conhecemos muito bem, pela palavra Senhor, nós estamos dizendo aquele que é o soberano,
aquele que controla sobre tudo e sobre todos, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem a propriedade sobre todas as coisas, aquele que supre a necessidade de toda a sua criação e que está levando toda a criação, toda a história, todo o universo, todas as regiões celestiais para o seu grande dia, para o seu desfecho em triunfo e em vitória. Mas quando diz Senhor dos Exércitos, a questão fica um pouco mais intensificada. Porque quando diz que Ele é o Senhor dos Exércitos, significa que Ele tem a capacidade de impor a sua vontade dEle sobre qualquer pessoa nesse mundo e sobre qualquer ser celestial. Assim como um exército poderoso, os exércitos mais poderosos da terra são como nada diante da força e diante da intervenção de Deus. É um pouquinho daquela expressão de Isaías capítulo 43, versículo 13. Quando Deus age, quem tem a audácia, quem tem a loucura, quem tem a pretensão de tentar lhe impedir? Agindo eu, quem impedirá? Quem traz essa mensagem para o povo de Deus é o Deus do povo, é o Senhor dos Exércitos, é aquele que pode subordinar todas as coisas, a despeito das circunstâncias. Israel não tinha exército nenhum, estava subjugado pela Pérsia, mas se o Senhor dos Exércitos disser, nós podemos andar a despeito das circunstâncias, porque Ele tem um controle, e Ele subordina tudo e todos ao seu querer, em favor do seu povo da aliança. E aí, chega o versículo 2, e nos mostra que muitas vezes, o meu desejo ganancioso e o seu desejo ganancioso, quando a gente dá vazão para o nosso coração enganoso, quando a gente dá espaço para a ganância e para o egoísmo, que muitas vezes estão enraizados no nosso coração, nós que somos o povo de Deus, nós temos uma condução equivocada acerca do tempo de Deus na história. Olha o que o versículo 2 diz. Diz o povo, não veio ainda o tempo no qual nós vamos reconstruir a casa de Deus. Esse povo é o povo de Deus, mas eles olham o tempo de uma perspectiva humana, de uma perspectiva limitada, de uma perspectiva apenas temporal. Eles olham apenas o cronos. Mas quando nós vamos para o versículo 4, nós vamos ver que Deus diz o seguinte: acaso é o tempo de vocês habitarem em casas apaineladas? Ou seja, nós entendemos o tempo do propósito de Deus na nossa vida, no meio do povo de Deus, na história na qual nós estamos construindo no tempo presente. E aí, nós percebemos de forma tão poderosa, uma interpretação equivocada da profecia acontece quando nós temos falta de discernimento espiritual para entendermos o tempo de Deus. E o que gera essa falta de discernimento espiritual é o coração enganoso dominando por causa de ganância e por causa de cobiça instalada no nosso ser. Vem o versículo 3 e nos mostra que a verdadeira palavra profética. E o que eu quero dizer por verdadeira palavra profética? Eu fico imaginando Ageu. Talvez Ageu teria muitos seguidores, muitos likes, e ele ia viralizar na sua mensagem se ele trouxesse não aquilo que o povo precisava de escutar, mas aquilo que o povo queria escutar. Se ele desafiasse o povo a fazer aquilo que o povo queria fazer, e não aquilo que o povo precisava fazer diante do seu Senhor. A gente percebe que a verdadeira palavra profética, ela corrige a incorreta compreensão do nosso coração. Tem tanta gente que no tempo presente não está percebendo a necessidade e a oportunidade que a gente tem de reconstruir a casa de Deus. Deixa eu dar um exemplo. Existem líderes que nesse momento estão fugindo. Existem discípulos e discípulas de Jesus que eu não sei como vão explicar isso para o Senhor e para os seus próprios corações, nesse momento estão fugindo. Mas tem gente com medo, tem gente com idade avançada, tem gente com problema de comorbidade, que domingo após domingo, ao longo desse tempo, esteve aqui nessa igreja e está começando agora um processo para receber 75 adultos, sem contar as crianças, não é por mérito deles, mas porque eles entenderam, é tempo de reconstruir a casa de Deus, não é tempo de buscar minha casa painelada, e apesar deles
eles estão sendo instrumentos nas mãos de Deus para uma obra espetacular que Deus está fazendo no contexto da primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora. Vocês vão ter um maravilhoso problema quando a nova normalidade voltar. Eu não sei se 3 cultos vão dar conta de todas as pessoas que Deus está trazendo para essa igreja. Talvez vão ser 4 cultos. Talvez vai ter pastor pregando 3, 4 vezes no domingo. Porque tem gente, junto com a liderança e discípulos de Jesus em missão, que estão reconstruindo a casa de Deus. Mas tem gente que nesse tempo está dando as melhores desculpas, extremamente sofisticadas do ponto de vista teológico ou social. Pegam o versículo 2 e colocam de forma ainda piedosa. Eles podem tentar trazer desculpas que parecem muito refinadas, mas elas não tocam, não arranham em nada o coração de Deus. Primeira coisa que o texto, portanto, nos mostra é, para compreender o que realmente importa para Deus, eu preciso ver se a prioridade na minha vida está invertida. E no versículo 4, a expressão casa apainelada significa casas com um refinamento muito sofisticado. É a ideia de madeiras que eram utilizadas nas paredes das casas, mas principalmente nos tetos, fazendo recortes muito sofisticados para mostrar a nobreza daquela casa. E aí é interessante, porque eles não tinham madeira para trazer para a reconstrução do templo, mas eles tinham madeira para trazer para a reconstrução da sua casa. Uma terrível e invencível incoerência. Vem o versículo 5 ao versículo 8 e nos mostra que Deus primeiro identifica o pecado no meio do povo. E Deus mostra graciosamente qual é o caminho para essa reconstrução, que é justamente realinhar a prioridade, aquilo que de fato importa, que abençoa, que agrada a Deus. Eu gosto muito das expressões do versículo 5 e do versículo 7. Assim diz o Senhor, considerem o vosso passado. E aí, para Israel, considerar o seu passado, é considerar o seu passado mais distante, e aí Israel vai lembrar quem é o seu Deus. Eles vão lembrar que eles passaram a seco em meio ao mar. Eles vão lembrar que Faraó, à época, o imperador tido por invencível com o seu exército, foi envergonhado diante da intervenção de Deus. Eles vão perceber que Deus os supriu com comida, com um pão diário. As roupas não se desgastaram no período de peregrinação. Eles vão entender que eles entraram numa terra que era tida por inimigos invencíveis e tomaram essa terra na força do Senhor. Eles vão se lembrar dos atos espetaculares, graciosos, das intervenções poderosas de Deus na história e vão falar, peraí, nós temos uma história incomparável, nós temos um Deus incomparável. Nós podemos mudar fruto da nossa limitação e muitas vezes da realidade do pecado na nossa vida, mas o Deus a quem nós servimos não muda. Ele continua nos amando, Ele continua suprindo a aliança e Ele vai continuar suprindo cada uma das nossas necessidades. Só que além de olhar para o passado histórico que eles têm, existe um passado recente que mostra que as suas decisões equivocadas têm trazido inúmeros prejuízos, inclusive prejuízos de ordem social. E aí, uma dessas evidências está no versículo 6. O texto diz, vocês têm semeado muito e têm recolhido pouco. Vocês comem e não chega para fartar-vos. Vocês bebem, mas não dá para saciar-vos. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. Vocês recebem salário para pô-lo num saco furado. E a gente percebe a ineficácia da inversão de prioridade na vida atestada pelo passado recente do povo. E aí vem o convite da graça de Deus. E quando nós falamos do convite da graça de Deus, para pensar, eles pegavam um recurso e ao invés de terem Deus e a sua casa como prioridade, eles tinham a sua própria vida e a sua própria casa como prioridade, enchendo a sua casa de madeiras nobres e de um refino no acabamento dessas madeiras. E aí vem o versículo 8 e diz, façam o seguinte, subam novamente o monte, tragam a madeira, mas agora façam diferente, edifiquem a minha casa. O que fazer para reconstruir aquilo que realmente importa na nossa vida? É pegar o recurso que Deus nos dá,
e colocar em primeiro lugar ao serviço do nosso Senhor, crendo que as nossas necessidades vão ser supridas pelo Senhor, que é o Todo-Poderoso, o Deus da provisão. Ele diz: tragam a madeira. Sabe por quê? Porque eu vou me agradar. Isso vai satisfazer o coração de Deus, e isso vai exaltar a Deus. Eu vou ser glorificado através disso. Se você é verdadeiramente um discípulo de Jesus, a razão da sua vida é viver para satisfazer o coração de Deus, é viver para glorificar ao Deus da sua vida. Se eles eram povo de Deus, esse tinha que ser o grande objetivo da existência deles. E o que eles estavam fazendo? Pegando o recurso e o utilizando de maneira equivocada, numa inversão de prioridades. E aí, nós vamos perceber, do verso 9 ao verso 11, que reconhecer a prioridade invertida é necessário, porque a prioridade invertida produz o pior resultado nas nossas vidas. É tão interessante a gente perceber que o que faltava para o povo não era recurso. O que faltava para o povo era uma decisão de coração. Deus vai ser a prioridade da minha vida. E é muito interessante que o povo poderia dizer: espera aí, como é que eu vou reconstruir a casa de Deus se primeiro eu não ajustar a minha vida? Como é que eu vou restabelecer aquilo que importa para Deus, se primeiro a minha vida que está bagunçada, que tem necessidades, não forem supridas? Engraçado, quase 2.800 anos depois, em locais geográficos diferentes, em momentos históricos diferentes, em realidades culturais diferentes, a desculpa do povo que se diz povo de Deus continua sendo a mesma. Só que se a gente não reconhece essa prioridade invertida, a gente vai ter o pior tipo de resultado possível no nosso viver. Olha o versículo 9, o texto diz: esperastes o muito, e eis que veio a ser o pouco. E esse pouco, quando vocês trazem para casa, eu com um assopro dissipo. Ou seja, existe um resultado que é frustrante. O que é a frustração? É quando você espera algo e a sua expectativa não é realizada. Eles estavam tendo frustração em suas vidas, por quê? Por causa da prioridade em seus corações. E aí o texto vai nos mostrar o porquê que isso acontecia. Não era por causa de uma condição, não era por causa só de uma circunstância, não era por causa de pessoas, isso eram os meios que Deus usava. Mas o grande problema é que nada prosperava, nada acontecia, porque Deus estava intervindo, porque Deus estava soprando, porque Deus estava dissipando tudo o que eles estavam tentando construir na sua própria força e para eles mesmos. E aí o texto vai dizer: por que isso acontece? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre, por causa da sua própria casa. Versículo 9 nos mostra o resultado frustrante de não colocarmos o Senhor e o seu reino em primeiro lugar. E aí vem os versos 9 e 10 e nos mostram qual que é a razão desse resultado frustrante. O texto vai falar: existe um Deus que domina sobre tudo e sobre todos. Existe um Deus que é coerente, que de acordo com Deuteronômio 28, quando ele é obedecido e servido, ele graciosamente traz as suas bênçãos sobre o povo, e essas bênçãos correm atrás do povo. Mas quando ele é desobedecido, desonrado, menosprezado, deixando de ser prioridade e sendo apenas importante, vem o caminho, a jornada decorrente da desobediência, que são maldições vindo atrás do povo. Olha só o que o texto nos diz: por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes. E aí vem interessante, os elementos mais importantes daquela época: o cereal está escasso, o vinho está escasso, o azeite está escasso, e tudo sobre o que a terra produz, também sobre os homens, sobre os animais e sobre o trabalho das suas mãos. Por que isso acontece? Porque existe uma didática de Deus.
E o Deus de amor é ao mesmo tempo o Deus da justiça, que coloca o seu povo no mundo, que não o leva ainda para a eternidade, para que ele possa cumprir a missão de Deus no mundo. E quando o seu povo foge da missão que lhe é designada, Deus vem por amor e pela sua justiça e corrige o seu povo para entender a responsabilidade que ele tem e o privilégio que possui de ser instrumentos nas mãos de Deus, nesse momento tão importante da história, reconstruindo a casa de Deus, mesmo em meio de uma situação tão difícil na qual nós vivemos. Assim, eu queria que a gente começasse a pensar num encerramento, refletindo sobre algumas coisas. Primeira coisa que a gente pensa é, Ageu precisou ser biblicamente correto, ainda que isso o tornasse tão impopular no seu tempo. Ao invés de ceder à popularidade, ao invés de ser politicamente correto, adulterando a palavra de Deus. Ao invés de procurar muitos seguidores, que iriam segui-lo se ele trouxesse uma palavra que ia alimentar a cobiça, a ganância do coração desses seguidores, fazendo coceiras nos seus ouvidos, de acordo com 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Aonde que eu quero chegar? Se 2021 é tempo de reconstrução, que tipo de profeta você vai ouvir? Que tipo de púlpito vai controlar a sua vida e vai direcionar a sua família? Que tipo de pregador vai alimentar o seu coração e da sua família, domingo após domingo? O que vai falar o que você quer ouvir? O que vai falar segundo a ganância do seu coração? O que vai fazer coceira nos seus ouvidos? Ou o que vai falar em amor, com temor e tremor diante de Deus, aquilo que você precisa ouvir para reconstruir a sua vida e para ser um instrumento nas mãos de Deus para a reconstrução da casa dele, da igreja dele nesse tempo? É uma decisão que nós precisamos fazer. O nome Ageu significa minha festa ou festivo. E é muito interessante que no Antigo Testamento o nome, principalmente de um profeta ou de um sacerdote, tinha muito a ver com o ministério ou o resultado do ministério que ele realizaria. E aí é interessante, alguns dizem que isso acontece porque Ageu nasce em um dos dias das festas bíblicas, mas a maioria dos comentaristas diz, é porque através do nome de Ageu, profeticamente existe o apontamento para o resultado do seu ministério. Se o povo ouvisse a palavra dura de Ageu, e atendesse a palavra dura de Ageu, ele ia terminar esse período pós-exílico, com alegria, com festa, celebrando a intervenção de Deus, por meio da reconstrução do templo, por meio da reconstrução dos muros, e por meio da reconstrução da cultura do povo da aliança. A gente precisa pensar que estamos começando o ano de 2021, com muitas dificuldades, mas a gente pode chegar ao final desse ano, se Deus assim permitir, com grande júbilo, comemorando na presença de Deus a reconstrução daquilo que importa de fato para a nossa vida, que é o que importa para Deus. Como é que você quer terminar esse ano, se Deus lhe conceder esse tempo de vida? Ainda com lamento, com dúvidas, com frustrações, ou se colocando nas mãos de Deus e participando da obra mais fantástica que acontece sobre a face da terra, que é a ação do povo de Deus nesse mundo? O reino de Deus vai ser realmente prioridade para as nossas vidas. O reino de Deus vai ser de fato mais importante do que os nossos desejos particulares e o nosso conforto pessoal. Deixa eu dar alguns exemplos de como que essas coisas podem ser evidenciadas na nossa vida. Na nossa família, o que vai ser mais importante para você nesse ano? Conquistar mais serviços para a sua família? Conquistar mais patrimônio para a sua família? Conquistar mais circunstâncias confortáveis para a sua família? Ou a prioridade para a sua família nesse ano e a partir desse ano é, eu quero que a minha família seja de fato um lugar onde a casa de Deus está sendo cada vez mais desenvolvida. A minha família, o maior legado, aquilo de mais importante da minha casa vai ser conhecer o Senhor, experimentá-lo e fazê-lo conhecido diante das pessoas. Quando a gente pensa na igreja local, isso é muito sério. Essa não é só a realidade de Ageu, é a realidade dos nossos dias. Eu falo isso com muito temor e tremor diante de Deus. A igreja de Deus vai deixar de ser um apêndice para você,
que eu quero dizer com um apêndice? Eu vou na igreja quando dá. Eu vou na igreja quando não tem mais nada para fazer. Eu vou na igreja quando eu preciso consumir algo. Eu preciso consumir uma palavra, eu preciso consumir a atenção das pessoas, eu preciso consumir a oração. A igreja vai deixar de ser apêndice e vai se tornar prioridade na sua vida. Você vai realmente se comprometer não com as promessas vazias de virada de ano, mas você vai se comprometer de fato com a adoração e com a missão na igreja, e através da igreja você vai fazer parte disso. Você vai reconstruir a casa de Deus, ou vai usar a igreja consumindo um serviço religioso só para continuar reconstruindo a sua casa de fino acabamento? Será que a entrega de dízimos e ofertas para você vai acontecer com alegria, com desprendimento e com generosidade, com uma profunda expressão de amor a Deus e às pessoas, de forma fiel e regular, como a entrega das suas primícias, dos seus recursos materiais, financeiros? Ou você vai continuar confiando em algo instável, algo temporário, algo limitado como as finanças, e na linguagem de Malaquias 3:8, sendo desonesto com Deus? A expressão é dura, roubando a Deus. E na linguagem de Ageu 1:6, sendo um péssimo mordomo, administrando de maneira indevida o que Deus tem trazido aos seus cuidados. Quando a gente pensa na nossa saúde, você vai cuidar da sua saúde, você vai cuidar do seu corpo, não para entrar na dinâmica da promoção da sensualidade nos nossos dias, mas você vai cuidar do seu corpo para que você tenha melhor qualidade de vida, para servir a Deus, para servir a família, para servir a igreja, para exercer melhor a sua vocação no mundo. Quando nós pensamos, por exemplo, nos nossos estudos, pensamos no nosso trabalho, a sua dedicação nos estudos e no trabalho vai ser apenas para que você tenha mais condições de construir as suas casas de fino acabamento, ou você vai estudar mais, você vai trabalhar mais e melhor, para servir mais e melhor a Deus e às pessoas, na reconstrução daquilo que importa para Deus nos nossos dias. E por fim, com relação ao controle da sua vida, a gente está passando por uma pandemia, e eu particularmente tenho conversado isso muito com o pastor Eloy. Eu não posso passar por um sinal escatológico na história e continuar sendo o mesmo cristão que eu era antes. Porque um sinal escatológico, ele vem para, na sociedade, conclamar a sociedade ao arrependimento. Mas na igreja, o sinal escatológico vem para corrigir a igreja, para quebrantar a igreja, para fazer a igreja mais consagrada, mais devotada a Jesus. Eu não posso passar por isso e sair dessa, se Deus me permitir sair dessa pandemia, da mesma forma como entrei. Eu preciso amar mais a Jesus, eu preciso servi-lo mais, eu preciso dar mais sentido para a minha existência tão curta nesse mundo. E aí, será que a gente vai continuar acreditando que a gente tem a capacidade de salvar a nossa vida? Os ricos, com seus recursos, não tiveram a capacidade de salvar as suas vidas nesse tempo. As competências, as habilidades que Deus concede às pessoas, não salvam as pessoas nesse tempo. O único que tem a capacidade de salvar a nossa vida, não só de uma pandemia, mas do pior de todas as realidades, que é a ação do pecado em nós e através de nós, é Jesus. Morreu na cruz, para trazer muito mais do que só uma vacina tão esperada para vencer uma pandemia, para trazer a maior debilidade da humanidade, da criação, que gera morte eterna. Ele venceu na cruz. E aí a gente precisa pensar, eu vou viver mais um ano achando que eu tenho capacidade de salvar a minha vida pelos meus méritos, ou eu vou confiar a minha vida a Jesus, deixar Ele ser de fato o Senhor da minha vida? Por fim, para mim, a maior exposição de Ageu 1, do verso 1 ao verso 11, obviamente foi trazida pelo Senhor Jesus. Esses 11 versículos de Ageu, os primeiros 11 versículos do profeta Ageu, são claramente explicados pelo Senhor Jesus, quando Ele diz: buscai. Não é um verbo no indicativo, é um verbo no imperativo, é uma ordem de Deus, é um imperativo de Deus para o seu povo. Buscai em primeiro lugar, ou seja, como prioridade na sua vida, o meu reino, a minha justiça, é o que Jesus diz.
O reino de Deus não está vinculado apenas à igreja, mas o reino de Deus se manifesta no mundo por meio da sua igreja. Então, quando você pensa na reconstrução da igreja de Deus, você está buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E quando a gente faz isso, o texto diz que estas coisas, aquilo que realmente importa para que tenhamos uma vida digna, com as nossas necessidades supridas, vão ser providenciadas graciosamente pelo Senhor. Assim, que Deus abençoe a sua vida, para que você tenha a prioridade correta no seu viver, para que Deus não seja apenas importante, mas para que Deus seja prioridade na sua vida, e para que você seja surpreendido com o agir de Deus, mesmo num tempo que parece impossível de termos experiências poderosas, surpreendentes com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, e que Deus continue a abençoar e a usar muito a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora que pertence a Ele. Deus te abençoe.